Olá, bom dia! O Agroband está entrando no ar para todo o Brasil pela TV Bandeirantes e pelo canal Terra Viva. Profissionais capacitados contribuem para o aumento da produção de carne e redução da área de pastagem no Brasil. E o roteiro gastronômico tem como ingrediente principal uma fruta cítrica tradicional da estação. Não saia daí que o Agroband está entrando no ar. A produção de carne no Brasil aumentou nas últimas 3 décadas, enquanto a área de pastagem diminuiu. O resultado positivo para a economia e o meio ambiente foi atingido com a maior presença de profissionais especializados no campo e cuidados especiais que se intensificam no inverno. Quem nos mostra é o repórter Felipe Peixoto. Confira. A pastagem que este gado está comendo não é nativa. Foi plantada pelo produtor para garantir mais alimento no inverno, época em que o rebanho pode emagrecer se não for bem cuidado. Quando tem pouco pasto, muitos criadores reforçam o cardápio com ração. Importante é não faltar comida. Outro cuidado é não deixar o animal adoecer. Um rebanho saudável é muito melhor para o negócio. Vale para qualquer empresa, né? Quanto mais perto da gestão o empresário tiver, menos insucesso ele vai ter e mais próximo dos detalhes ele chega, né? Ao melhorar a forma de cuidar dos animais, o Brasil vem aumentando a produção de carne sem precisar ocupar mais terras desde 1990. Só nos últimos 10 anos, a área total do país destinada à pecuária caiu de 183 milhões de hectares para 165 milhões. No entanto, nesse período o rebanho aumentou de tamanho, chegando a quase 222 milhões de cabeças. Isso só foi possível porque nessa década o Brasil aumentou a produtividade de carne, que hoje é de quase 60 quilos por hectare ao ano. Outra técnica que está ajudando o Brasil a aumentar a produção de carne, sem ocupar mais espaço, é a escolha correta dos reprodutores. É uma regra importante para qualquer fazenda: cruzar bons touros com as melhores vacas do rebanho. Assim, a genética é transferida para as crias de forma natural e eficiente. Além disso, a inseminação artificial ajuda a aumentar a taxa de natalidade dos rebanhos, enquanto a transferência de embriões faz com que bons reprodutores tenham centenas de crias que produzem bastante carne. Para este pesquisador, tudo isso é possível porque o Brasil tem cada vez mais profissionais especializados. Existe já mestres e doutores a campo, graças às universidades brasileiras, às entidades de pesquisa estaduais e mesmo federal, disseminando tecnologia. Esses jovens hoje a campo estão gerenciando propriedades, trabalhando em cooperativas, fazendo extensão rural e com isto estamos gradualmente aumentando a produção e a produtividade dos campos brasileiros. Para a próxima década, a Associação Brasileira de Exportadores de Carne prevê um aumento de mais 45% na produtividade, o que pode liberar ainda mais terras para a agricultura. Uma estratégia que já está em prática vai ajudar a bater essa meta: o cruzamento de raças europeias, mais adaptadas ao frio do sul do país, com o zebu acostumado com o clima tropical. E a produção de carne é mais um assunto do nosso programa de hoje, porque nós estamos recebendo aqui no estúdio o chefe do Departamento de Zootecnia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, professor Harold Ospina Patino. Bom dia. Bom dia, Alissa Mara. Bom, a gente acabou de ver aí um rebanho típico aqui do sul do Brasil, as raças europeias, que passaram a semana debaixo do mau tempo, literalmente, professor. Porque esse nosso inverno aqui, chuva, frio, daqui a pouco calor, muita umidade. Em outras regiões do país, uma secura danada. Lá no norte, no nordeste, no centro-oeste, tempo seco. Como é que o rebanho administra tudo isso? Bueno, existem diversas alternativas, desde o manejo das pastagens até o manejo da genética e o manejo reprodutivo. Todas essas áreas podem nos ajudar a lidar com estas alterações climáticas que estamos presenciando. O pasto nativo agora não está bacana. Não é porque não é a época onde o pasto nativo apresenta seu melhor performance. Ele está composto basicamente de espécies tropicais e nessa época do ano, em função da baixa temperatura, elas paralisam o crescimento.
Então, ela chega no ponto de final de ciclo, apresenta baixos teores de proteína, baixa energia, muita fibra, e não é um alimento adequado para animais que estão em crescimento ou que estão em terminação. Precisa fazer uma suplementação. Precisa, em primeiro lugar, ter pastagem de inverno, se for possível. É possível trabalhar com pastagem em campo nativo melhorada, mas normalmente aqui no estado nós utilizamos mais pastagens de inverno. Aveias, aveia, trevos. E esse tipo de pastagens, ele tem uma característica, ela apresenta altos teores de proteína, mas pouca energia, principalmente nesta época do ano, onde recém as pastagens estão iniciando o crescimento, ou estão na fase intermediária de crescimento. Por exemplo, vocês têm um projeto com a folha e a raiz da mandioca, com batata doce. Como é que faz isso, professor? Bom, essas duas plantas, a mandioca e a batata doce, são plantas que... diferentemente de outras plantas, elas têm altos teores de proteína na folha e energia na raiz. E nessa época do ano, nós podemos utilizar a raiz de mandioca como um suplemento energético e a raiz de batata também, em função de que as pastagens de inverno têm altos teores de proteína. Nós não precisamos mais proteína. Precisamos energia para permitir o desenvolvimento das terneiras e dos terneiros que vão para abate. Nós podemos fazer isso com farelo de arroz, também outro produto de alta disponibilidade aqui no Rio Grande do Sul. Podemos fazer com milho, no Brasil Central se utiliza muito milho, e com produtos da agroindústria do milho. E soja também. Soja, mas soja seria mais utilizada, muita proteína, seria mais útil em outras épocas do ano. E põe um cloreto de sódio aí para fazer com que vá várias vezes buscar essa alimentação, não comer tudo de uma vez só. Isso é o denominado sal proteinado. Quando nós trabalhamos principalmente com vacas adultas, vacas já vacas de vários partos, em campo nativo, nessa época do ano, esse tipo de animal consegue desempenhar bem em campo nativo sempre e quando tenha uma boa disponibilidade de pasto, acima de 2 toneladas de matéria seca por hectare. Para complementar o pasto, nós temos utilizado os sais proteinados. O que é um sal proteinado? É um suplemento que estava composto basicamente de ureia, cloreto de sódio, uma fonte de energia e uma fonte de proteína. A ureia dá proteína, a folha de mandioca, por exemplo, que temos utilizado, é uma fonte de proteína, e raiz de mandioca seria a fonte energética. O cloreto de sódio tem a função de restringir o consumo, evitar que o animal se atire no coxo para comer tudo que está disponível. O que faz o cloreto de sódio? Faz com que o animal come uma vez, dá uma bocada, come pasto, vai lá, fica mais um tempo pastando, volta no coxo, vai comendo pausadamente ao longo do dia. Professor, e vocês têm rapadura de boi. Eu já conheci esse projeto. Como é que faz, que tamanho é e o que entra na composição? É tipo uma barra de cereal que nós consumimos? É uma barra de cereal para boi, na verdade é essa. Esse foi um projeto que desenvolvimos para agricultores familiares, através de um projeto de extensão da URGS, buscando alternativas de suplementação para animais em pequena propriedade, onde muitas vezes não é possível comprar faleiro de soja e milho. E eles têm outras plantas dentro da propriedade que poderiam ser utilizadas substituindo esses dois insumos que são caros. O que nós fizemos? Pegamos a folha de mandioca, secamos ela, pegamos a raiz de mandioca, secamos, moemos e com esses dois ingredientes fabricamos uma barra de cereal de 15 quilos. Utilizando ureia também, utilizando minerais, compactamos ela através de reações químicas na forma de uma pedra, de um bloco, e colocamos nos coxos. O que o animal faz? Só pode passar a língua, porque ele fica é dura. lambendo. Lambendo. Ele só pode passar a língua e vai, come uma vez, fica um pouquinho ali, vai, come pasto de novo, volta e come na rapadura. E isso, a grande vantagem que nós temos visto nisso é mão de obra, porque você deixa o coxo lá. Um bloco multinutricional desses pode durar uma semana, dependendo do número de animais que você tem. E se chover? Ele foi feito para ele o bloco conservar a forma, apesar de receber chuva em cima. Professor, e qual é a média de ganho de peso dos animais hoje
dentro dessa condição toda de clima, de manejo que a gente tem? Porque vocês têm uma teoria, o animal não pode perder peso, mesmo com o inverno rigoroso. Não, a perda de peso, nessa época do ano, por exemplo, para novilhas é péssimo. Se nós queremos entourar novilhas, emprenhar as novilhas cedo, a perda de peso nessa época do ano me atrasa muito o calendário reprodutivo dos animais. A mesma coisa com novilhos que vão para abate. Se este novilho perde peso nessa época do ano, compromete a deposição de gordura intramuscular que dá a qualidade da carne posteriormente. Então, isso nos obriga a pensar em pastagens cultivadas de inverno para substituir o campo nativo, que nessa época tem pouca qualidade, suplementação. E dentro da suplementação podemos utilizar semi-confinamento ou podemos utilizar confinamento total. Essas são alternativas. Qual que é a média de ganho de peso? Em um confinamento hoje no Brasil, nós estamos trabalhando com uma proposta de alimentar animais só com grão, sem fibra. Ruminantes, convertimos ruminantes em porcos. Eles só comem grão e esses animais podem ganhar entre 1 kg e 400 a 1 kg e 500, 1 kg e 500 gramas por dia. Realmente são ganhos bem expressivos em confinamento. Mas eu tenho me manifestado contra isso, principalmente do ponto de vista de bem-estar animal. Esses animais todos passam por quadros de acidose ruminal. Qualidade da carne fica prejudicada. A gente vai falar, depois de um rápido intervalo que o AgroBand vai fazer, sobre exatamente isso. Qualidade da carne, dos nossos rebanhos daqui e do restante do Brasil. E também a gente vai dar uma dica culinária deliciosa em que o ingrediente principal é uma fruta cítrica muito comum nesta época do ano. Não sai daí! Estamos de volta com o AgroBand falando sobre a produção de carne no Brasil. Quem está aqui no estúdio comigo é o coordenador do Departamento de Zootecnia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, professor Harold Ospina Patino. Professor, qualidade da carne. Aqui no sul do Brasil, no Rio Grande do Sul, nós temos raças de origem europeia. Angus, Hereford, Braford, Devon. No Brasil Central, onde está a maior parte do rebanho bovino brasileiro, são raças zebuínas. Qual a diferença? A gente costuma dizer aqui que nós temos uma carne gourmet, uma carne de boutique das raças europeias, que ela é mais macia. Por que essa diferença? Bom, naturalmente a carne de animais tropicais, pela composição, o tipo de proteína que se deposita nessa carne, faz com que existem dois tipos de proteínas na carne, a calpastaína e a calpastatina. A interação dessas duas proteínas dá a dureza ou a maciez da carne. E em gado taurino, essas duas proteínas se encontram em maiores quantidades. Então, essas proteínas são as que, quando o animal é abatido e passa por um período de maturação na câmara fria, essas duas proteínas interagem e causam a dureza na carne. Em gado taurino, como Angus, Hereford, esse tipo de proteínas está em menores quantidades. E isso é o que naturalmente tem feito com que estas carnes sejam consideradas de melhor qualidade do ponto de vista de paladar. Isso por um lado. Por outro lado, as raças taurinas, elas apresentam uma maior precocidade natural na deposição de gordura intramuscular. Tu deve ter consumido carne dura. Normalmente a carne dura tem pouca gordura intramuscular. Pouco colágeno? Não, pouca gordura intramuscular. Pouca gordura e muito colágeno. Muito colágeno. Exato. O que faz a gordura? A gordura lubrifica nosso paladar, ela é a que dá o flavor. Flavor em inglês é a junção de gosto e sabor. Esse é flavor. Quem que dá isso? O flavor é dado pela gordura, a gordura intramuscular. Normalmente essa gordura em gados taurinos, em gados zebuínos, perdão, é menor. É mais difícil, são animais tardios, demora muito. Pois é, isso aí, a idade de abate. Hoje a gente está abatendo, o mercado quer em torno de 24 meses, um animal com 500 quilos, metade é carcaça, que é o que a gente vai consumir. Isso. A gente consegue atingir isso aqui no nosso sistema de criação? É um peso um pouco elevado, para o tipo de animais taurinos com que nós trabalhamos, é um peso um pouco alto. Nós podemos trabalhar com 480 por aí, isso é o que está sendo bonificado hoje na maioria dos frigoríficos gaúchos.
podemos chegar a pensar em trabalhar com esse tipo de carcaças pesadas com cruzamentos, com Braford, com Brangus, animais cruzados. Isso me permitiria chegar a essa carcaça. Só que eu vou ter que ter mais nutrientes na alimentação desses animais. Vamos cruzar o zebu com a raça europeia, com os taurinos. E isto hoje é uma realidade. Aquilo que tu falou, eu comentava para ti, hoje o Brasil Central está preteando. Não temos só Nelore hoje no Brasil Central. Preteando porque o Angus está subindo. Pela maciça utilização de sêmen, de inseminação artificial e IATF, está se utilizando maciçamente o cruzamento industrial, cruzando Nelore, vacas Nelore com touros taurinos, Angus ou Hereford, produzidos aqui no sul. E isso por quê? Buscando mercados de maior valor agregado, com carne de melhor qualidade, mercados que pagam mais. Só para ter uma ideia, uma tonelada de carne Nelore hoje no mercado internacional custa mais ou menos $4.000 essa tonelada, $4.500. Uma carne gourmet certificada Angus custa R$9.000 a tonelada. Então, as diferenças são... Professor, e como que fica essa resistência ao clima do gado europeu com essa pelagem escura? Eu sempre ouvi dizer que a pelagem clara do zebu se adapta melhor ao calor do centro-oeste e do norte. E também a questão dos parasitas, das doenças. Como resolver isso? Isso está sendo resolvido através da utilização de animais cruzados, brancos, cruzando vacada Nelore com touros brancos, que são touros que já estão adaptados a essa condição. Pelo fino, curto, maior resistência a garrapato, animais carcaçudos, são animais que realmente esse cruzamento les permite trabalhar nessas condições do Brasil Central. Se não levamos touros Angus ou Hereford aqui do sul para o Brasil Central, esses animais vão sofrer demais. Provavelmente não vão cobrir as vacas. Vão ter que passar o tempo todo se protegendo do calor e dos garrapatos e se esquecem das fêmeas. Esse não vão trabalhar lá. Então, isso está se trabalhando através de cruzamentos, através de utilização de Braford 3/8 ou Angus 3/8, que permite, são um tipo de graus sanguíneos que permitem que estes animais trabalhem bem sem sofrer alterações pelo clima. E com essa tecnologia toda, esse melhoramento genético, esses cruzamentos, é que nós vamos conseguir aumentar a oferta de carne de qualidade, ter mais quantidade para atender o mercado interno e externo, porque hoje a gente quer aqui carne macia. Eu comia carne dura de animal mais velho. Hoje eu quero carne macia, professor, e o mundo quer. Como todo mundo, hein? Os chineses, então, esses não compram carne dura. E esses estão exigindo carne de 24 meses. E esse é o mercado do futuro. Faz pouco tivemos uma pesquisadora fazendo uma apresentação na universidade e claramente colocava isso. Os europeus estão deixando de comer carne. Esse mercado não é o mercado do futuro para o Brasil. Nós temos que olhar para outros consumidores, como os chineses, que esses são os consumidores do futuro. E eles claramente estão entrando nesse nicho de mercado de alto valor, de carne mais... Eles não consumiam proteína animal no passado. Isso que aumentou muito a capacidade... Poder aquisitivo deles. Muito, muito. E o governo está incentivando isso também, né? Muito obrigada ao professor Harold Ospina Patino, ele que é o chefe do Departamento de Zootecnia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e nos deu uma aula aqui sobre alimentação do nosso gado de corte, dos bovinos e a qualidade da nossa carne. Obrigada, bom dia. Bom dia. E o AgroBand te leva agora para viajar. Nós vamos te mostrar uma opção de passeio na Serra Gaúcha. Um roteiro na cidade de Bento Gonçalves mostra aos turistas como é a produção de vinhos. A arquitetura em pedras remete ao passado. Os vinhedos centenários dão um toque romântico. E cada detalhe vira uma moldura para as fotos dos turistas. Tudo muito lindo, a paisagem assim é maravilhosa, de tirar o fôlego. A cidade de Bento Gonçalves é famosa pelo enoturismo, que é a atividade turística baseada no vinho. Esta vinícola recebeu 150 mil turistas em 2017. A expectativa é que o número dobre neste ano. A gente tem diversos projetos, não tanto quanto só tomar vinho, mas também conhecer as nossas raízes, nossa culinária, nossa cultura. Isso vem nos agradar muito e esse descobrimento do brasileiro, essa ânsia de conhecer um pouco melhor
uva e vinho brasileiro também nos alegra muito. O passeio começa nesse espaço, a cave. A iluminação e a atmosfera desse lugar são um verdadeiro passaporte que transporta os turistas direto para o mundo dos vinhos. Então decidimos fazer essa volta por beleza e romantismo e o vinho em si também, que nós apreciamos bastante. E o passeio está sendo romântico? Bastante. A fama do vinho gaúcho atrai turistas de todo o país. Neste grupo, por exemplo, não há nenhum gaúcho. São paulistas, mineiros e catarinenses, aproveitando as férias para conhecer uma das bebidas mais famosas do estado. Essa outra vinícola começou a receber turistas em 1967. Na época, era no interior dessa pipa que aconteciam as degustações. Hoje, o espaço abriga garrafas antigas, ainda com vinho, além de um caderno com registro de visitantes. Nessa página, as assinaturas são da década de 80. Desde então, os passeios se modernizaram. São de 10 a 30 roteiros gratuitos por dia e cerca de 180 mil visitantes por ano. Os turistas conhecem o processo de produção, as pipas, que têm capacidade para guardar 100 mil litros de vinho, e degustam as bebidas. Aliás, essa é a parte mais aguardada. Nunca tomei vinho tão bom assim. Não deve nada para os estrangeiros. Essa família veio do Paraguai conhecer as vinícolas gaúchas. São muitos quilômetros, mas todo valeu a pena. O exoesqueleto foi apresentado no Rio Grande do Sul. É um equipamento acoplado ao corpo do operador da máquina agrícola, oferecendo suporte e proporcionando posições mais confortáveis e saudáveis durante movimentos repetitivos ou que requerem força física. Faz parte de um conceito de fábrica inteligente que visa integrar material, pessoal, equipamentos e processos, aumentando a produtividade e qualidade das máquinas produzidas. O Brasil, pela importância como player no mercado agrícola mundial, recebeu a segunda apresentação da Fábrica do Futuro hoje da ACO, na unidade de Canoas, na região metropolitana de Porto Alegre. O índice de confiança do agronegócio no último trimestre caiu 8,6 pontos percentuais em relação ao período anterior, fechando em 98,5 pontos, abaixo do índice de 100, considerado nível de normalidade. A divulgação foi realizada em evento coordenado pela Federação das Cooperativas Agropecuárias do Estado do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. O ICEAGRO é uma parceria da OCB e da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. De acordo com o consultor da Agroconsult, André Pessoa, estamos entrando no índice de pessimismo. A gente teve um episódio também no segundo trimestre que não é sozinho responsável pela redução da confiança, mas ele ajudou a intensidade da perda de confiança, que foi a greve dos caminhoneiros. E os reflexos da greve dos caminhoneiros não ficou só lá naqueles 11 dias das paralisações. Ele se estende até hoje. No caso, por exemplo, do setor agrícola, a dificuldade que se tem nesse momento na logística de fertilizantes, de recebimento dos fertilizantes que precisam ser entregues para o plantio da próxima safra, na dificuldade de fazer a comercialização futura, porque não sabendo o setor se vai praticar tabela ou não tabela e que tipo de tabela será praticada, você não tem como formar o preço da safra futura e não pode oferecer hoje uma sinalização para quem vai plantar de por quanto ele vai vender a próxima safra. Mesmo que os mercados internacionais e as bolsas continuem funcionando, o frete é um fator importantíssimo na formação de preço. Além do câmbio ser incerto e dos preços internacionais serem incertos, tem mais esse ingrediente que é do frete, que não se sabe como precificar o frete da próxima safra. Com isso, a comercialização da safra futura, que nesse momento pré-safra ela caminha no país de forma bastante intensa historicamente, nesse momento está completamente parada. Então isso traz um grau de incerteza e a incerteza traz desconfiança. No ICEAGRO são entrevistados produtores e representantes de empresas antes e depois da porteira. Tangerina, mexerica, bergamota. Conhecida por diferentes nomes Brasil afora, esta é uma fruta bastante comum nesta época do ano e aqui no Rio Grande do Sul ela se tornou tema de um roteiro gastronômico. Quem nos mostra é a repórter Karine Flores.
O Rio Grande do Sul é o quarto maior produtor de bergamotas do país. São mais de 140 mil toneladas por ano. Eu acho que a bergamota, além de ser uma fruta excelente, né, rica em vitamina C, para nós gaúchos cai bem como uma forma de hidratação também. Qualquer casa tem bergamota, tem um pezinho no interior. A popularidade é tanta que 17 restaurantes, bares e cafés da Zona Sul de Porto Alegre aceitaram o desafio de criar pratos com bergamota. Nesse estabelecimento, são mais de 4 opções com a fruta. Bergamota dá super certo, porque ela tem aquele gostinho meio ácido, sabe? E que ela fecha com tudo, assim, para o suco fica bom, para bolo fica bom, para geleia, para torta, sabe? Bergamota combina com, não sei, eu sou suspeita, eu acho o máximo, assim, essa época, eu acho uma época linda, sabe? Camila adora fruta e aprovou uma combinação diferente, cheesecake de bergamota. Uma delícia, geralmente eu como a fruta, mas o cheesecake ficou maravilhoso.